Em uma pequena casa, num bairro pobre de uma grande cidade, vivia Clara. Clara sempre trabalhou desde cedo, não teve muito tempo para os estudos. Hoje, ela trabalha como operadora de caixa em um grande mercado, no centro da cidade. A rotina dela era uma corrida sem fim. Acordar antes do sol nascer, pegar o ônibus lotado, trabalhar o dia inteiro em um supermercado barulhento e voltar exausta para casa, tarde da noite. Clara nunca reclamava, mas também não estava feliz. Estava cansada de trabalhar tanto e no final do mês ver que o dinheiro não foi o suficiente. Todo dia 30, quando recebia o salário, era dia de angústia e decepção. E ela sempre tentava se consolar, pensando em tom de conformismo. Pelo menos está dando para viver. O problema é que viver daquele jeito estava ficando cada vez mais difícil. E as contas só aumentando. A conta de luz estava atrasada. A fatura do cartão de crédito não dava para pagar tudo. E se houvesse algum imprevisto, o desespero aumentava. E para piorar, não existia nenhum controle. O desperdício de comida era grande e os gastos desnecessários, frequentes. E ainda tinha aquelas compras feitas sem pensar por impulso, sempre com a justificativa de que dinheiro foi feito para gastar, na tentativa de aliviar o peso da decisão. Ou então, aquele clássico, só hoje, mas que era repetido algumas vezes no mês. Até que um dia, numa tarde chuvosa, enquanto esperava o ônibus no ponto lotado, Clara ouviu a conversa de duas mulheres ao seu lado. Elas falavam sobre uma forma de administrar o dinheiro. Chamavam de estratégia dos envelopes. Uma delas contava animada como aquilo tinha mudado sua vida, como finalmente conseguiu sair do vermelho. Clara ouvia com ceticismo. Parecia bom demais para ser verdade. Mais uma dessas fórmulas mágicas que só funcionam para quem já tem dinheiro, pensou com descrença. Mesmo assim, algo na convicção daquela mulher a fisgou. A palavra controle ecoou em sua mente. Controle era exatamente o que ela não tinha. Naquela noite, quando Clara estava indo se deitar, aquela conversa no ponto de ônibus voltou à sua cabeça. Naquele instante, ela sentiu uma pequena fagulha de determinação e, pela primeira vez em muito tempo, a sensação de que talvez ela pudesse fazer algo a respeito de sua situação, em vez de apenas reagir a ela. Pegou então algumas folhas de caderno velho e uma tesoura, cortou e dobrou, criando pequenos envelopes improvisados. Com a caneta, escreveu em cada um: aluguel, mercado, transporte, contas básicas, dívidas, emergência. Sobrou um último envelope e nele, um pouco constrangida, escreveu sonhos. Parecia ridículo. Um envelope para sonhos quando mal conseguia pagar as contas. Mas mesmo assim, ela o deixou ali, no meio dos outros. Clara então guardou os envelopes e foi dormir. Eles ainda estavam vazios, aguardando o dia do pagamento. Mas seu coração se encheu de esperança, pois ela havia dado o primeiro passo. O final daquele mês mostrou que ela estava mudada. Depois de um dia exaustivo de trabalho, quando geralmente se rendia ao pequeno prazer de uma compra por impulso, viu o anúncio de um sapato lindo e que dizia estar na promoção. Seus olhos brilharam na hora. Mas ela logo pensou nos envelopes. Em que categoria entraria? Afinal, não era uma conta básica e nem uma emergência. Ela até cogitou colocá-lo no envelope de sonhos, mas sem nenhum arrependimento, descartou. Afinal, sair das contas e viver em paz já seria um sonho maior do que comprar um sapato. No dia do pagamento, aquele sentimento de angústia e decepção se misturou com esperança e fé. Naquela noite, Clara começou a separar o dinheiro e colocar nos envelopes. Primeiro colocou a quantia exata do aluguel no envelope separado para ele. Depois, no envelope de contas básicas, colocou o dinheiro da conta de luz
da conta de água e do botijão de gás. O seguinte foi o das dívidas, e a maior parte era do cartão de crédito. Clara não estava conseguindo pagar o total da fatura nos últimos meses, e com isso vinham os juros. Mas ela decidiu que pagaria o total da fatura, e mesmo com medo do dinheiro faltar, colocou o valor no envelope e fechou. Nesta hora, ela lembrou do sapato, que quase comprou no cartão. Ela sorriu levemente, de alívio, porque se tivesse comprado, seria mais difícil ainda pagar a fatura. Com a decisão de pagar toda a fatura do cartão, Clara percebeu que sobrou menos dinheiro para alimentação e transporte. O primeiro impacto foi de preocupação. Já não sabia mais se estava fazendo a coisa certa. Cansada e tomada de incertezas, guardou os envelopes mesmo sem terminar e foi dormir. As primeiras semanas foram difíceis. A tentação de pegar dinheiro do envelope de alimentação para comprar um lanche mais gostoso era enorme. Quando uma amiga a convidou para sair, ela teve que recusar, pois não havia um envelope para lazer. Houve momentos em que ela pensou em desistir, em rasgar os envelopes e voltar ao cartão de crédito. Mas toda vez que abria a gaveta e via os envelopes organizados, sentia uma pontada de orgulho. Era o seu plano, o seu esforço. Ela parou de desperdiçar comida e começou a cozinhar todas as suas refeições, descobrindo que, além de economizar, sua comida era mais saborosa e saudável. Passou a caminhar mais, economizando o dinheiro do envelope de transporte. Cada pequena economia era uma vitória. O dinheiro que sobrava do mercado ou do transporte ia direto para o envelope de emergências, e que lentamente, mês a mês, ia engordando, o que lhe trouxe uma tranquilidade que ela não sentia há anos. Saber que tinha uma pequena reserva para um imprevisto, como um remédio ou um conserto, tirou um peso imenso de suas costas. Os meses passaram. Clara continuava trabalhando duro, mas algo fundamental havia mudado. A angústia e decepção dos dias de pagamento foi substituída por um ritual de organização e uma sensação de estar no controle. E o envelope de sonhos, aquele que parecia ridículo, também estava crescendo. R$ 10 se tornaram 20, depois 50, depois 100. Não era uma fortuna, mas era dela. Era o resultado de sua disciplina, de sua mudança de mentalidade. Um dia, voltando do trabalho, no caminho para casa, passou em frente a uma escola de gastronomia. O cheiro de bolo assando chegava na rua. Ela parou, olhou os cursos na vitrine. Havia um curso de confeitaria básica, aos sábados. O preço, que antes pareceria uma montanha, agora parecia apenas um pequeno morro. Ela foi para casa, abriu a gaveta e pegou o envelope de sonhos. Contou o dinheiro. Lágrimas brotaram em seus olhos quando percebeu que tinha o suficiente para a matrícula. Clara não ficou rica, mas a mulher que se olhava no espelho não era mais a mesma. O sorriso agora chegava aos seus olhos, que brilhavam com um propósito renovado. Essa história, meus amigos, nos ensina que ter liberdade financeira não significa ter rios de dinheiro, mas ter o controle sobre o seu próprio dinheiro. A maior mudança nem sempre é na conta bancária, mas na mentalidade. Me diga aqui nos comentários se você já começou ou vai começar a transformar sua vida financeira. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe este vídeo, pois às vezes o que muda um dia ou uma vida é apenas uma palavra de esperança. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Vamos juntos nessa jornada de crescimento. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.